Boa noite, Jana. Olha aí que rápido que o cara veio. Disparado, né? Disparado, já estava ali só esperando chegar o negócio. Tudo bem? Pontualidade. É isso aí. Tá me ouvindo bem, não? Estou ouvindo e vendo bem. Que bom, que bom. Moisés de Oliveira. Tudo bem, queridão? Graças a Moisés, para Deus. quem não, Moisés, para quem não conhece, é membro da nossa igreja, um irmãozão querido lá da PIB Floripa. E é um prazer, em nome da igreja, em nome da liderança, da diretoria, do conselho, de toda os membros e frequentadores da PIB. Agradeço a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Esse bate-papo que a gente vai ter com um assunto muito interessante, que é ações sociais, o que eu tenho a ver com isso. E Moisés de Oliveira, para quem não conhece muito bem, por incrível que pareça, tem 54 anos, nem parece tanto assim, né? Casado, casado com a Adriana Calvo de Oliveira, pai da Flávia, pai da Natália, e já é avô, por incrível que pareça, do Otávio. Que coisa boa. Gerente financeiro da Escola de Música Rafael Bastos, graduado em tecnólogo de processos gerenciais. E vejam só, nascido na Carmela Dutra, hein? Não é para qualquer um. É, é manezinho legítimo. Vocês tudo Mas invadiram, eu estou aqui. sabe que eu tenho um filho que nasceu na Carmela também, né? Para tentar manter a mesma linha ali, né? O que é incrível, É, como inclusive a nossa igreja, né, Moisés, tu sabe disso? Nós temos, eu acho que mais de 70% da igreja e não é de Florianópolis, não é da região aqui, alguns são de outros estados, a maioria de outros estados. Então, assim, são raros os manezinhos daqui, e também tem essa questão da cultura, né? O pessoal vem com culturas diferentes, né? Para viver aqui, para morar aqui, e a gente às vezes sente esse choque dentro da igreja, mas que bom ter um manezinho aí nosso, né, da nossa igreja presente aí. Que bom. Seja bem-vindo, Moisés. obrigado pela oportunidade e o convite aí, pastor Euclides. Que bom. Moisés, para a gente conhecer um pouquinho melhor, fala um pouco da tua história, tua conversão. Desde quando você está na PIB? Eu sei que você veio de outra igreja, você já se converteu em outra igreja. Mas quanto tempo de conversão e quanto tempo de PIB, Moisés? Vamos ver, vou pegar a calculadora para calcular a conversão aqui. Vai lá. Ó, 41 anos pela graça de Deus. Meu Aceitei o Deus. Senhor Jesus em 1979, fui batizado na Igreja Batista do Estreito. Lá permaneci por muitos anos. Em 1989, eu fui congregar na PIB, congregamos por cerca de 2 anos, uma passagem Certo. rápida, mas acabou por culminar de eu conhecer aquela que está comigo até hoje lá. E fomos convidados para ajudar no trabalho recente da Igreja Batista Vida Nova, que estava começando no Córrego Grande, e ficamos lá 24 anos congregando, sendo que desses 24, 17 anos como presidente da igreja. E agora retornamos para a PIB faz 5 anos, vai completar 5 anos já agora, final do ano, nosso retorno. 5 anos. Que Cinco joia, que anos. joia. Que bom. Moisés, nós vamos conversar sobre ações sociais, e você é presidente do núcleo, né, do nosso, de uma, como é que chama? A gente pode chamar de associação, de instituição, o que chamamos? Estatutariamente é uma entidade social, né? Entidade social. Eu queria falar, Isso. antes de a gente entrar no assunto do núcleo, Moisés, vamos falar um pouco a respeito até do teu entendimento em relação a algumas coisas referentes à importância do cristão, do crente, do indivíduo na obra social, na assistência social, né? A misericórdia, eu lembro que uma das descrições que vocês fazem do núcleo é de um braço de misericórdia, né? A misericórdia, de acordo com Romanos capítulo 12, nós entendemos que é um dom. As bem-aventuranças também, Mateus capítulo 5, fala dos misericordiosos de coração. Então, você acha que esse dom de misericórdia é para algumas pessoas na igreja especificamente, ou a misericórdia é uma ação que deveria estar em todo cristão, todo crente? Como você pensa em relação a isso? Olha, eu entendo que como dom,
pelo ensino escriturístico, é uma capacitação especial que Deus dá para determinadas pessoas, né? É uma habilidade para servir a igreja. E eu creio que há sim pessoas com dom de misericórdia, são aqueles que primeiro se compadecem, que primeiro correm, são aqueles que não conseguem dormir quando vê alguém numa situação de vulnerabilidade, né? A pessoa que se joga aquilo porque é realmente impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Mas como tu lembrou de Mateus, eu vou lembrar de Lucas, a passagem correlata, né? Lucas 6,36 vai falar: sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso, né? Então, o significado, né? Eu estava lendo um pouco do significado da palavra misericórdia, né? Então, do latim é miseratio cordius, é coração compadecido. Então, é alguém que não consegue se aguentar, ele é guiado por aquele sentimento de ver o próximo sofrendo. Então, eu acho sim que tem pessoas que excepcionalmente são usadas por Deus e têm esse dom. Agora, eu não tenho dúvida que é uma ordem de Jesus para todos nós o sermos misericordiosos. Exatamente. Alguns vão fazer uma pergunta direta ali, ó, e sim, alguns comentários, e quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade, que o Moisés que vai responder todas, não vai ficar nenhuma de fora, todas independentemente do tema, é do assunto. O que cada cristão, Moisés, na tua opinião, tem a ver com ação social? Que esse foi o tema da nossa live, né? Ação social, o que eu tenho a ver com isso? O que você acha que cada cristão tem a ver com essa ação social? É um entendimento bem diverso hoje na sociedade, a ação social, né? Mas do ponto de vista cristão que nós estamos falando, se essa ação social ela parte dessa necessidade de atos de compaixão e de misericórdia, não tem como todos nós não estarmos preocupados, atentos, né? Usando a expressão bíblica, não passarmos de largo, né? Não vermos o necessitado aqui, darmos aquela volta para que a nossa consciência fique aplacada, ou então aquele dinheiro que a gente sabe que a própria legislação diz para não dar, e a gente dá como se fosse alguma coisa que tranquiliza a minha mente, né? Mas eu não tenho dúvida, se a ação social é vista por nós como algo de exercício da compaixão e da misericórdia de Deus, ela está no centro do Evangelho, ela tem que ser prática de todos nós. Exatamente. E uma coisa, Euclides, que eu estava pesquisando, é que nós somos uma comunidade de fé. Então, uns aos outros é uma coisa muito forte entre nós, né? Nós estamos sofrendo agora na pandemia, né? Estamos usando aqui, pela graça de Deus, esse instrumento, mas nós gostaríamos de estar pessoalmente, né? A gente quer se abraçar, quer estar junto, quer chorar junto, quer se alegrar junto, como a Escritura fala. Eu não contei, mas eu pesquisei num site que diz que uns aos outros na Escritura Sagrada se repete 365 vezes. Se for verdade essa contabilidade, nós temos um dia, a cada dia, que fazer alguma ação de uns aos outros. Né? É verdade, para o próximo, é verdade. Você acha, dentro da tua experiência, aquilo que você tem visto, até mesmo dentro da nossa igreja, ou da igreja de Cristo em si, tens visto essa atitude de ação social, essa atitude de misericórdia acontecendo na vida dos irmãos, individualmente? Olha, como carreira cristã, eu conheci vários homens que foram exemplos para mim de entrega ao próximo, né? Pessoas que, independente, eu posso aqui lembrar até do meu pai, que você conheceu também. Eu tenho uma jornada com meu pai, que faleceu ano passado, e quando eu levei ele às 5 horas da manhã no Hospital de Caridade para fazer uma radioterapia, ele olhou para a minha calça e falou assim: escuta, tu tens uma calça velha dessa em casa? Eu assim, para quê, pai? Que começou a trabalhar um pedreiro lá em casa hoje, o cara vai sempre com a mesma calça, eu queria dar uma calça para ele. Então são pessoas que na minha carreira cristã que me influenciaram e me mostraram, né, pessoas que com facilidade a lágrima pelo sofrimento do próximo vem aos olhos, né? Agora, falando da nossa igreja, eu acho que nós temos, sim, na PIB, um povo amoroso, um povo que, quando é chamado, ele responde bem, né? Responde. Mas, como núcleo, a gente vê que há um lastro muito grande para crescer, né? Então, para você ter uma ideia hoje
da faixa de mais de 500 membros que nós temos hoje, nós temos 42 associados ao núcleo e temos 20 irmãos contribuintes regulares. Então, nós temos muito espaço para crescer, né? É claro que eu acho que isso também tem a ver com falta de projetos mais prolongados, um criar de confiança no trabalho do núcleo, que eu acho que isso está acontecendo aos poucos. Devagarzinho, é isso aí. Uma das coisas que às vezes é mal compreendida, que a missão da igreja é de fazer discípulos, e isso está em Mateus capítulo 28, e onde ficam as boas obras, né? Alguns acham que a igreja deve ser essa igreja de obras, de fazer boas obras, de fazer ações, mas existe o texto que diz que nós devemos fazer discípulos. Ambas as coisas devem ser feitas. Como funciona isso no teu entendimento, Moisés? Eu acredito que essa fé que nos faz reproduzir discípulos sem obras, ela é morta. Ela não vai transparecer absolutamente nada para aqueles que precisam ver em nós o brilho da salvação, né? Então, eu creio sim que a missão da igreja é aquela colocada clara em Mateus 18, a missão da igreja é o indo fazer discípulos, né? É uma missão nossa como PIB, é um compromisso nosso, né? Nosso apelo aqui para o povo estar em células, reproduzir, né? Tá ganhando outras pessoas, andando com elas, né? Eu acho que e boas obras, eu lembro de Efésios 2:10, né? Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então não há discussão quanto a isso, né? Nós somos um povo chamado a fazer boas obras. Mateus 5, somos sal e luz. Nós estamos com uma sociedade corrompida, né? Que muitas vezes mostra solidariedade, né? Mas muitas vezes é uma solidariedade para bater foto e sair no Facebook. Não há continuidade, não há o caminhar com a pessoa, não há a restauração da vida da pessoa, né? É isso que eu penso. Joia. O apóstolo Paulo, em Gálatas, Moisés, ele fala que nós deveríamos, enquanto temos oportunidade, que a gente deve fazer o bem a todos, especialmente os da família, né? Como você entende essas famílias da fé? Como que você entende esse texto, sendo que nós devemos ter um olhar especial, um olhar diferenciado para aqueles que são da fé, né? A família da fé? Esse texto tem sido o tema do nosso núcleo, né? Eu lembro que tu até perguntou na nossa conversa, a gente tinha algum slogan, né? E eu não associei que esse é um versículo que, desde que nós começamos já na antiga gestão, a gente tem usado esse texto. E por que a gente tem usado esse texto? Porque da mesma forma que a gente enxerga nas Escrituras que há um regime de prioridades, né? Deus, cônjuge, família, trabalho, ministério. É um ensino escriturístico, né? Para a gente saber dosar e priorizar. Não que não posso dar mais tempo a um do que a outro, não, mas a nossa atenção, né? Eu acho que da mesma forma nós precisamos ter essas prioridades na ajuda. Eu acho que essa ajuda sem entendimento, ela serve de pouca coisa, né? É só mais uma caridade, um assistencialismo, às vezes até barato, né? Então, eu chamo a atenção das pessoas que nós temos, que o nosso Deus nos chama a amar até os inimigos. Então, como é que a gente chega nos inimigos? Então, a gente ama os da família, ama os da família da fé, né? E para mim, esse amor que a gente tem, a igreja indo na sua missão, vai ser aquele texto que fala que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, lá em Mateus 5,16. Né? E podemos lembrar de João 13,35, né? Com isso todos saberão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, depois nós vamos comentar, mas em vários eventos de mutirão, a gente via que a sociedade percebe esse calor humano da igreja, esse amor, esse dar-se, né? Então, esse versículo para nós tem sido alimento para nos encorajar a cada dia a fazer as obras do núcleo. Legal, legal. E falando em núcleo, vamos falar um pouco a respeito do núcleo, Moisés. Tu pode contar um pouco da história, quanto tempo faz que a PIB tem o núcleo como esse braço de misericórdia, e quanto tempo você tem assumido como presidente do núcleo, mas me fala um pouco a respeito disso e qual é a ligação do núcleo com a PIB Floripa, com a igreja.
Eu particularmente gosto muito dessa analogia bíblica, né? Do braço, porque é o corpo de Cristo, né? Então, é ministério de casais, a PIB se divide, grupo de discipulado, MI, então cada um é um tentáculo para tentar salgar a sociedade, para se nutrir, para buscar na palavra crescimento, etc, etc. E nós somos um braço de misericórdia, né? A igreja, quando criou o núcleo, eu creio que o principal objetivo tem sido motivar, agregar, desafiar a membresia nos projetos de misericórdia. Então, nós precisamos ser alguém que tem essas ações para trazer a PIB a não esquecer, entre aspas, né? Ou às vezes se acomodar em algum momento, né? Mas sempre estar clara com aquilo que Jesus falou, que os pobres vocês sempre terão com vocês, né? Sempre teremos. Não, é só a gente olhar um pouquinho mais do que a nossa janela, porque às vezes, por causa dos nossos guetos sociais, né, a gente fica num padrão de vida parecido e não consegue enxergar um pouco mais, né? Mas temos aí os nossos missionários, né? Nós queremos chegar em Moçambique, queremos abençoar a Maura e aquele povo, como já fizemos, né? Esse ano passado, naquele vendaval que teve, a gente pôde enviar recurso financeiro. Isso é uma alegria para o nosso coração, saber que de alguma forma a PIB se fez representada naquele momento através do braço de misericórdia. Isso. Você falou que tem 40 associados, né? Qual é a composição do núcleo hoje? Diretoria? Quantos membros fazem parte da diretoria hoje? Hoje nós temos, são 6 membros, né? Nós temos presidente e vice, eu sou o presidente, o Eduardo Chaclian, o vice-presidente. Nós temos o Estevão Santos, que é o tesoureiro, o Adalmir é o vice, o Ezequias é o secretário e o Marival Quintanilha é o segundo secretário. Esse é o nosso time de velhinho. Tudo experiente, né? Tudo grupo de risco para a Covid. Pior é que é. Há quanto tempo existe o núcleo, Moisés? Tu sabe, tu lembra, não? Lembro. O núcleo foi fundado em 20 de novembro de 1988. Já vão 32 anos. Só muita coisa. Já faz bastante tempo. Graças a Deus, várias pessoas passaram e trouxeram o núcleo até aqui, né? Legal, legal. Moisés, vamos falar um pouco até para os membros que estão ouvindo e vão ouvir depois. Quando um membro ou um visitante oferta na PIB, essa oferta é destinada ao núcleo? Como é que funciona isso? A oferta, se ele coloca no envelope, ele precisa destinar essa oferta ao núcleo vida, né? Se ele simplesmente destina a PIB, ele vai estar igual cooperando. Por quê? Porque a PIB ela coopera com o núcleo com um valor mensal que cobre aí cerca de 30%, 40% dos projetos mensais do núcleo hoje. Então, indiretamente, ele vai estar cooperando, né? Então, agora, se ele quer especificamente, ele tem que colocar no campo que tem lá no nosso envelope, né? Ou fazer o depósito diretamente na nossa conta, a conta de pessoa jurídica do núcleo, né? E todos que colaboram, todos que são associados, recebem relatórios mensais de todas as realizações do núcleo. Legal. Falando sobre esse movimento, né, financeiro também que o núcleo exige e precisa para fazer essa ação, quais são as fontes de recurso do núcleo hoje, Moisés? Primeiro, oração. Tem que ter. Olha, nunca faltou o azeite nem a farinha. É impressionante como Deus tem sido bom com a gente. Nós temos, né, depois eu vou ter a oportunidade de falar de algumas realizações só da época da pandemia, mas são dezenas, né? Mesmo o grupo de velhinho em casa, tivemos que tirar na moedinha, quem saía com máscara, sem máscara, toma cuidado, nós estamos orando aqui, mas não deixar de atender as pessoas que precisam, porque muitas vezes as necessidades que nós cobrimos são alimentares, e a comida não dá para esperar por amanhã. Né? Então, liga um casal com filhos pequenos, né, e diz, olha, estamos sem nada. Então, não dá para dizer, vamos fazer uma reunião, vamos decidir, vamos conversar, etc. e tal. É difícil. Né? Mas nós temos hoje, e aí eu já vou falar um pouquinho deles, nós temos o bazar do núcleo. Eu queria explicar para as pessoas entenderem. Né? Isso, chegamos... O bazar, ele começou com uma salinha
Na verdade, o núcleo, quando nós pegamos na gestão anterior, que nós fomos vice-presidente, o Guto, que era o presidente na época, somos agradecidos pela vida do Guto, por tudo que ele fez no núcleo, nós tínhamos uma salinha no quinto andar que nós dividíamos com a comunicação. Isso é 2017. Né? Hoje nós temos um andar inteiro. Né? O bazar começou com 5, 6 metros quadrados, hoje tem uma área imensa de bazar, né? Ajuda pessoas, emprega pessoas. Né? Então o bazar hoje é uma fonte de rendimento do núcleo. Por quê? Porque nós chegamos na conclusão que o tipo de roupa que estava sendo doado para a gente tinha qualidade. Claro. Não é qualidade para vender num preço comercial. Não. As roupas que você encontra no nosso bazar são roupas de 2, 3, 5, como R$10. Né? Agora fizeram uma alazinha VIP lá, porque de vez em quando as mulheres dão um vestido de festa, alguma coisa, e não tem coragem de vender por R$5. Mas, claro, vai ser um preço muito lá embaixo. Agora, o que as pessoas precisam saber é que esse dinheiro sustenta as nossas ações sociais. Né? Diretamente já sustenta as pessoas que você vê trabalhando ali. Né? Membros da igreja que estão em dificuldades financeiras, recebem uma ajuda de custo para estarem ali atendendo bem, profissionalmente, com amor a todos os irmãos. Né? Então, o bazar tem crescido e é importante para as pessoas saberem, eu não vou doar lá porque eles vendem. Não, também não é verdade. Nós doamos muita roupa. Né? Primeiro porque chega muita roupa sem condição de venda. E outra, que é claro que qualquer família que chegue ao núcleo e de fato precisa, nós temos critérios para ver, para entender isso, não saem de lá sem uma roupa e vestidas e levando para familiares. Graças a Deus, a gente não tem poupado isso. Né? Os eventos, né? Você participou de alguns, né? Os eventos que nós agitamos aí. Moisés, antes de trocar a questão do bazar, eu só queria que você falasse um pouco a respeito do horário de atendimento, né? Porque algumas pessoas de fora podem não ver. Se esse bazar fica aberto durante a semana, antes de você mudar o recurso, né? Diria o pastor Jeremias. Boa. O bazar voltou a abrir agora há pouco tempo e está todas as tardes, né? Só que nesse momento da pandemia, com todos os cuidados sanitários, e nós estamos fazendo por agendamento. Né? Então, os telefones estão nas redes sociais da PIB, você liga, agenda a hora, estamos atendendo 2, 3 pessoas, no máximo por hora, para a gente proteger as pessoas nesse momento. Né? Mas estamos ansiosos aí para poder realmente abrir, porque, graças a Deus, a comunidade em volta da igreja já é compradora do bazar. Nós temos vários escritórios de contabilidade ali no lado do prédio da PIB, que as pessoas estão indo ali quase que diariamente, comprando. Então, também é uma forma das pessoas estarem chegando ao nosso prédio e conhecendo a igreja que está dentro dele. Né? Eu acho isso aí muito legal. Legal. Então, além do bazar, os eventos que nós promovemos, né? Feijoada, peixada, galetada, tudo quanto é bicho que a gente consegue matar e reverter em fundos para ação social, nós estamos fazendo, né? E tem coisas fantásticas, Euclides, né? Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. A primeira feijoada que a gente fez, nós estávamos lá contando as moedinhas para comprar, para fazer uma coisa de qualidade, para fazer um preço módico para que todos os membros fossem. E nós ganhamos a feijoada do Grupo Angeloni. Né? Houve um contato de um membro da diretoria e os caras deram tudo de qualidade para a gente. Né? Então, ação de Deus, né? Um presente de Deus para nós que alavancou muito o nosso caixa naquela época. Né? Temos as ofertas individuais, né? Dos associados, daquele número de associados que têm sido fiéis, né? E ofertas esporádicas. Né? Agora, no meio da pandemia, nós temos irmãos aí da PIB que estão no estrangeiro que passaram atos para mim e falaram, olha, eu soube que vocês entregaram lá, eu quero contribuir, me dá a conta aí. Isso alegra muito o nosso coração. Né? Amém. Aleluia. É dessa forma aí que a gente tem tentado. Legal. Quais são as necessidades hoje do núcleo, Moisés? Se puder pontuar algumas que você acha necessário falar. Olha, principalmente, é claro, nós estamos conquistando, que é esse envolvimento maior da PIB, né? Porque uma coisa até que eu achei estranho quando eu entrei no núcleo, né? Porque o pessoal diz, o núcleo é uma empresa. Não, pessoal, a PIB é o núcleo e o núcleo é a PIB. Né? Eu costumo dizer que o núcleo é a PIB misericordiando.
É assim que a gente tem que pensar no núcleo, entendeu? Porque o núcleo não vive sem a PIB hoje. Então, quando ele foi criado lá pelos líderes da igreja, os pastores, o conselho e a diretoria, ele foi criado com essa função de juridicamente fazer coisas que o estatuto não permite, né? Porque daí nós somos uma ONG, a gente pode promover eventos, a gente pode vender ingresso, a gente pode levantar sem fins lucrativos, coisas que a igreja não teria como acomodar na sua contabilidade até, né? Agora, fundamentalmente, eu acho que o aumento do número de sócios e colaboradores, né, principalmente por causa dos nossos sonhos, que nós vamos falar daqui a pouco, que são de projetos maiores e permanentes. Né, porque esses projetos, vou dar um exemplo, um evento. Você vai lá fazer o evento, é bacana, você reúne todo mundo, mas acabou aquilo ali. Né? E o povo necessitado, ele muitas vezes precisa de 3, 5, 6 meses de acompanhamento, né? Até a gente conseguir sanar as necessidades, muitas vezes básicas dessas pessoas. Né? Sim, sim, sim. Interessante você falou sobre a necessidade do povo, né? O núcleo hoje ele tem critérios para ajudar, porque a gente sabe que existem muitas pessoas na rua, principalmente a igreja que é bem no centro da cidade, né? A praça ali na frente da igreja é uma praça que muitos moradores de rua estão ali, craqueiros, viciados em drogas e tudo. E quer queira ou não, existe uma fatia muito grande de moradores de rua com muita necessidade que certamente olham para uma igreja e pensam, olha, eu vou para lá para tentar pedir ajuda. Existem critérios para o núcleo ajudar, estender esse braço de misericórdia para esses moradores de rua, para essas pessoas que não são membros da igreja, parte da igreja, ou quem chega lá acaba recebendo e ganhando alguma coisa? Não, uma das coisas que a gente quis mudar radicalmente era isso, porque inclusive trouxe até alguns problemas sérios para a nossa igreja ali, como o assalto que vivemos ali, né? Então, nós temos um ambiente ali com crianças, então entravam pessoas ali que nem documentação tinha, né? Então a gente começou a, primeiramente, encaminhar quem não tinha nenhuma relação com a igreja, para o governo, para as ações sociais, o CRAS, o Centro Pop, que nós temos até alguns irmãos da PIB que colaboram com o projeto do Centro Pop ali, né, que dá comida, dá cama, etc. e tal. Começamos a encaminhar esse lado social. Então, como é que a gente faz para chegar nesse? Através do membro. Então, esse é um dos critérios. Então, vou contar rapidamente. Nós tivemos uma irmãzinha que há pouco tempo conversou com a faxineira do estabelecimento que ela trabalhava e viu que ela estava machucada, né? E viu que era um caso de agressão, de violência doméstica. E ela disse, o núcleo pode ajudar? Claro. Por que pode ajudar? Porque está vindo através da irmã. A irmã está comprometida conosco no processo. Né? Então, ela é uma ponte nesse processo. Né? Então, para encurtar a história, nós já estamos ajudando essa família hoje a morar. Esse rapaz foi internado, foi reabilitado do vício, se batizou, encontrou o Senhor Jesus Cristo, né? E está aí hoje, é uma coisa que nos emociona a forma que ele fala da disposição de não querer mais voltar para a vida que ele tinha. Né? Então, o que foi isso? Foi uma irmã, membro da igreja, que fez a ponte. Né? Na verdade, ela voltou lá no nosso prédio, perguntou para os funcionários, olha, o que eu... E alguém falou, pô, por que tu não procura o núcleo? Né? E nos procurou, a gente internou ele em 48 horas, né? Chamamos o pai, a gente faz um trabalho de chamar a família, a responsabilidade. Nós também temos, pastor Euclides, o critério socioeconômico, né? Então, para você dar alimentação, porque a gente encontra de tudo. A gente encontra gente que, olha, eu quero cesta básica, mas a minha net, a minha TV a cabo eu não desligo. Né? Então, são essas coisas complicadas, né, que a gente precisa, e muitas vezes o núcleo é incompreendido por algumas pessoas, mas por que não ajudou fulano de tal? Fulano de tal está com dificuldade financeira, ela precisa pagar o condomínio dela de R$3.000. Então, então são critérios, e o critério que a gente usou, a gente tem usado hoje um critério, para os irmãos saberem, que é o critério do Bolsa Família. Então, é a linha de miserabilidade. Então, se dentro da casa não existe uma renda superior a R$500 por pessoa, a pessoa está qualificada a ser ajudada. Dessas que vêm de fora. É claro que o nosso trato com os irmãos de casa que estão passando dificuldade,
Aí entra até um acompanhamento financeiro, pacote de gastos, renegociação de dívidas, encaminhamento com advogado, etc. E tal. É o que a gente tem feito. Uhum. Legal, legal. Moisés, nesses 30 anos, né, que você falou, mais de 30 anos do núcleo, e nesse tempo em que você está à frente do núcleo, você deve ter visto várias ações que vocês fizeram que realmente impactou a sociedade, que foi relevante na sociedade, e esse é o macro objetivo da nossa igreja, realmente ser uma igreja que faça diferença, que seja relevante na sociedade, ali onde nós estamos. E qual é, talvez, o projeto, qual é a ação do núcleo até hoje, Moisés, que você pode dizer assim, ó, puxa, aquilo ali foi demais, aquilo ali foi impactante? Dessa última fase, né, porque eu participei da última gestão e agora estou como presidente. Eu achei muito impressionante a receptividade da comunidade na nossa pintura do Colégio Henrique Stodic. Eu achei impressionante como as pessoas desceram do prédio, que era um sábado, um bando de doido agarrado numa instituição pública, lixando, pintando, rindo, o pessoal cantando, aquela coisa do povo de Deus, contagiante, né? E eu lembro que uma senhora, eu estava segurando a escada para o pastor Sérgio, tentando derrubar ele, mas ele estava agarrado lá e não caía, né? Não E essa senhora chegou lá embaixo e falou, o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão... Não, a gente explicou, não, nós somos da igreja aqui do lado. Então... Aí ela falou assim, eu acho que o mundo ainda tem chance. Né? Então, a sociedade vendo, né, que a igreja foi ali num sábado e um prédio público, né? Então teve até alguns irmãos que me procuraram, poxa, vocês vão gastar dinheiro em prédio público, olha aquele muro ali, em uma semana está pichado. Eu trabalho ali próximo, né, já faz mais de um ano e o muro está intacto até hoje. Legal, que bom, que bom. Então essa foi uma ação, porque eu lembro que o conselho da PIB estava falando o tempo todo, vamos influenciar a sociedade, vamos influenciar. Infelizmente, o trabalho, por conta da mudança da direção do colégio, né? O pastor Luciano estava fazendo um trabalho com judô lá dentro, né? O pessoal do MPC estava fazendo trabalho lá dentro, né? Fechou a porta, mas tudo bem. O nosso trabalho é de semear, né? O Senhor vai colher os frutos disso aí, né? Então, esse foi um trabalho que me marcou bastante. Sabe que esses dias eu não lembro se eu estava na PIB, eu estava em casa, tocou o telefone, aí um menino de mais ou menos 15, acho que ele tinha 15 ou 16 anos, não lembro se ele já estava no primeiro, segundo ano do segundo grau, e ele falou para mim assim, pastor, eu precisava muito falar com aquela moça, né? Na verdade era a Tati que fazia também o trabalho da MPC, junto com a igreja, com o apoio da nossa igreja, e ele precisava muito falar com ela. Ele disse assim, olha, eu lembro quando vocês fizeram os trabalhos lá na escola, eu gostei muito, eu ouvi muita coisa boa e agora eu preciso muito de ajuda, né? Então, quer dizer, depois de tanto tempo, ainda dando frutos daquele trabalho que muitas vezes, no momento, na hora, a gente não enxerga um retorno muito forte, né? Então, a gente não tem ideia do que Deus depois trata o coração, trabalha no coração daquelas pessoas que carecem tanto de atos de misericórdia, né? Mas fala um pouco para nós, Moisés, não só eu lembro dessa ação da escola, mas eu sei que o núcleo tem feito muita coisa. O que você poderia destacar de ações que já foram feitas até hoje e aquela que alegrou mais o teu coração, como presidente, como alguém participando? A gente que chega avô chora muito fácil, né? E entregar esse começo do ano a cadeira para o Rodrigo, membro da nossa igreja, foi uma coisa que acabou com a gente. Foi um processo que a gente viu o amor da igreja, aquela coisa... Para vocês terem ideia, o nosso WhatsApp do grupo era, olha, entrou mais 500, entrou mais 100, entrou 20, falta tanto. Então, era uma corrida e eu tive a oportunidade de antes ir na casa dele, orar com ele, ver o drama que ele passa ligado aos respiradores, a dificuldade com oxigênio na época, né? O acontecido de tomar aquele tiro em trabalho com 24 anos de idade. E a alegria, né? A alegria que a gente pôde testemunhar junto, que a gente entregou num dia lá de culto, né? E que pena que a gente só pode dar a cadeira, não pode dizer levanta e anda, né? Mas, como os apóstolos fizeram, né? Mas foi uma coisa que nos emocionou muito, né? E olha só o fruto. No meio da pandemia agora eu recebo uma ligação
do seu Rodrigo, dizendo, eu estou vendo as entregas de cesta família, eu quero cooperar. Olha só, Né? que Então, benção. ele também cooperou. Então, isso aí é muito legal. Outra coisa que nos alegrou muito foi a pintura da Igreja Batista do Bom Viver, do pastor Antônio Martins, lá no bairro Ah, Bom Viver. É uma comunidade muito carente, são irmãos bem humildes. E só para teres ideia, quando o núcleo começou a ajudar, Euclides, não tinha reboco o andar de baixo, era no tijolo. E eu a lembro, parte de, conheço. e a parte de cima entrava água. Né? Nós entramos na casa pastoral, a filha do pastor Antônio tinha pneumonia, que as paredes eram um bolor, né? E ele, servo, dedicado com aquele coração dele, dizendo, não, vamos cuidar da igreja primeiro. Então foi uma alegria, a gente fez aquele mutirão, né? Pintamos, né? Depois de ter feito as obras de reboco, fomos no mutirão lá, e aí o mutirão é aquela festa, né? O pessoal comendo, brincando, rindo, o Sidney faz que trabalha, o outro faz que trabalha, o outro engana, mas acaba saindo lindo e pintado tudo, né? Aham. E é coisa que alegra muito, a gente sai de lá estourado, 6, 7 horas da noite, cansado, né, para trazer os equipamentos de volta, mas cheio de alegria no coração por ter feito a obra, né? Por saber que você passa hoje lá na frente daquela igreja, está pintada, é um exemplo de mordomia para aquela vizinhança, né? E o pastor tem sido um braço nosso de distribuição dessas roupas para as pessoas carentes, tudo. Então, e outra Sim. coisa também que eu lembro, bem no início da outra gestão, eu me emocionei muito porque a gente não se dava conta que aquele trabalho de formiguinha, de entregar uma sexta segunda, 2 na terça, outra, quando a gente foi somar, final do ano, em 2018, o núcleo entregou 12 toneladas de alimento. A gente não acreditou, começamos a contar de novo, não, e era isso mesmo, a gente tinha, então quer dizer, um grupo pequeno, pouca gente envolvida, e pela graça de Deus, a gente conseguiu beneficiar tantas famílias, né? Isso em 2018, né? Então, foram trabalhos assim que a gente saiu muito agradecidos a Deus. Teve vários outros, né? A questão do auxílio nas congregações, nas Sim, clínicas de recuperação, né? em Bituba e Então, Ilhota, né? O Chacleia está trabalho do colocando, NUREV. Chacleia tá colocando algumas ações ali também que já foram feitas, né? É. São várias, E, são várias ações, são várias ações. Moisés, você falou que a igreja responde, né? Eu pude presenciar isso nas vezes em que o núcleo chamou a igreja para estar, para participar. E como é essa participação dos voluntários, a participação da igreja, não só na questão dos mutirões, né, que envolve serviço, ação, mas também nas questões que envolvem finanças, né, como você deu o exemplo ali da cadeira do Rodrigo, né? E como que você tem visto essa participação da igreja nessas ações onde ela é chamada, ela é confrontada, desafiada a participar? Eu acho que o grande desafio é a gente tirar a igreja dessa boa passividade. Porque é uma passividade que, quando você chama, ela responde. Né? Então, por isso que a gente vê que a gente precisa de projetos mais desafiadores para as pessoas se envolverem mais. Senão Sim, fica uma coisa esporádica. Quando aparece uma necessidade maior, a igreja se comove, vai lá e ajuda, e a igreja faz isso mesmo. O próprio bazar hoje funciona por causa de voluntários. Que é lavar roupa, é passar roupa, é dobrar roupa, é selecionar roupa, é etiquetar roupa, dá muito trabalho aquilo ali. Então nós temos uma série de irmãs, e tem até um irmão lá que nos ajuda lavando roupa. Passa lá, pega, lava. Então é espetacular isso aí para a igreja, quando a igreja é comunidade de fé mesmo, né? Ela reparte o momento de fazer o bem. Né? amém. Das ações pontuais ou aqueles projetos que duram um período um pouco mais longo, qual deles é o mais difícil? É o mais difícil de organizar? É o mais difícil de fazer? O que você pode me dizer sobre esses projetos que são pontuais e projetos que são a médio e longo prazo? Eu acho que os projetos pontuais eles se tornam mais fáceis porque o começo, meio e fim dele é muito rápido. Né? Então, precisamos levantar uma soma de dinheiro para isso. Então, a gente vai lá, faz uma campanha, levanta a latinha, como a gente levantou, coloca lá um cadeirômetro na frente da igreja, o pessoal se motiva, vai, consegue e entrega. Está definido o processo. Só que a gente vê
que há falta desses projetos maiores, né? Eu vou dar 2 exemplos para ti, porque muita coisa está sendo atrapalhada pela pandemia. Nós temos um projeto chamado Frango Vida, que está prontinho. Então, hoje, se você passar no hall da cozinha ali da PIB, você vai ver uma máquina, aquela televisão de cachorro, né? Está lá, o núcleo comprou uma daquela. Por quê? Porque nós levantamos com a comunidade que muita gente compra o seu franguinho assado no domingo. Então, qual é a nossa ideia? O núcleo entra com equipamento, pega uma família desempregada que precisa de renda, ela vai lá e prepara alimentação no sábado, e o irmão no WhatsApp encomenda esse frango e sai domingo alimentado do espírito e com o franguinho embaixo do braço. Sim, né? sim. Então, aí é aquela visão que a gente quer ganhar. Por que eu vou comprar um frango em outro lugar se aquele frango ali tem por trás dele toda essa ajuda? É isso que a gente quer trazer à igreja, que os outros 90% que ficam conosco é compromisso de mordomia com Deus. Nós podemos ajudar muita gente. Um pouquinho de cada um, comprando coisas entre nós, né? Uma roupa que você pode comprar no bazar, é o frango dia. Então, esse é um projeto rápido. Compramos, está lá pronto. Infelizmente, a pandemia nos impediu de começar, mas logo que voltar o povo, vai ter o frango, né? Agora, o projeto Baterinha. O projeto Baterinha é um projeto que foi mais demorado, né? Então, só para teres uma ideia, nós temos uma casa hoje no Santa Mônica, cedida ao núcleo, e nós demos uma melhoradinha nela, que estava abandonada, e lá que nós vamos construir os barcos. Então, esses barcos, nós temos sonhos missionários. Talvez em Moçambique, esse povo aprender a fazer pequenas embarcações de um custo muito barato, né? Nós temos uma pessoa fora da igreja que comprou a ideia do núcleo e cedeu, é um engenheiro naval, uma pessoa que tem conhecimento naval, cedeu os projetos, ensinou os membros do núcleo, né? E eles têm know-how hoje de ensinar a outros. Então, vai ser uma ferramenta evangelística, você vai levar o pai, vai levar o filho, vai convidar um amigo que não é na igreja. Cara, a gente constrói pequenos botes em 4 sábados, 4 ou 5 sábados. Oh, vamos lá no local, lá no centro de Santa Mônica. Então, lá vai ter uma comidinha, um cachorro-quente, a pessoa vai estar ali, a pessoa vai pagar por esse projeto vai reverter em ações para o núcleo, né? Só que é um projeto de prazo mais longo, né? E ele pode permanecer aí abençoando muita gente. Agora, só para vocês entenderem, o que é que a gente fez com essa casa? Veio a pandemia, já tem um irmãozinho nosso morando lá, entende? Nós temos um irmão que estava sem emprego, aluguel vencido, não tinha para onde ir, colocamos ele lá, está feliz da vida lá, orando, fazendo as vigílias de oração dele, que até os vizinhos já perguntaram que orações são essas que você faz aí à noite, né? Olha só. Então é muito legal isso aí. Então, mas são projetos que a gente tem que andar para e passo, porque tudo tem que ser na ponta da caneta, tem que ter um custo envolvido, tem que ter um retorno, né? Porque não visa outra coisa senão o retorno desses investimentos com lucratividade para o núcleo. Agora, claro, o que a gente quer fazer um projeto maior que envolva mais a igreja por mais tempo e acolha muita gente embaixo desse guarda-chuva. Esse é o nosso sonho. Sim, sim. Moisés, além dessas ações que geram recursos para outras ações que necessitam de recursos, o núcleo também ele tem uma função muito importante na orientação familiar. O Chaclean colocou aqui agora a relação também do mural de empregos, né, de classificados. Também. Mas eu queria que você falasse principalmente nessa questão do aconselhamento, né, esse trabalho de orientação familiar que o núcleo faz junto àquelas famílias necessitadas, às vezes até sem condições financeiras, onde o núcleo dá a opção, através de um aconselhamento, através de um acompanhamento, uma orientação, dá a essa pessoa uma possibilidade de levantar recursos próprios, né? Exatamente. Essa parte a gente já tem trabalhado há algum tempo e também dentro da própria comunidade, né? Porque às vezes é um desvio de como lidar com as finanças, né? É uma pessoa que às vezes até está bem financeiramente, mas tem dificuldade, né? Tem muito gerente amigo de banco, isso é terrível, né? O cara assim, eu tenho vários gerentes amigos de banco. Aí tu vai ver, tem um empréstimo em cada banco, né? É verdade.
e gente que precisa ser aconselhada, né? Agora, aqueles que chegam com necessidade são os que nós sonhamos em dar aquilo que está mais difícil no nosso país, que é emprego. Essa é a grande necessidade, essa é a que vai dar dignidade e tirar a pessoa de estar recebendo cesta básica toda semana, todo mês, e dependendo e passando. Muitas vezes, por mais que não devesse ser, acaba sendo uma condição humilhante para muitas pessoas, né? De pedir a comida, um chefe de família que não consegue colocar a comida na mesa, isso é difícil para o chefe de família hoje, né? Ensina a pescar também, né? Ensina a pescar. Ensinar a pescar. Exatamente, é por aí. Legal. Moisés, um sonho do Núcleo Vida, do seu planejamento para os próximos anos. Eu sei que a gente está nessa, agora parece que um pouco preso, né, por toda essa pandemia, mas quais são os alvos lá na frente, quais são os planos, os sonhos do Núcleo, o que o Núcleo pretende fazer a médio e longo prazo, para a gente até como igreja entender, saber de que forma a gente pode contribuir para esses sonhos se realizarem, né? Olha, nós vamos apresentar para o Conselho, dentro dos próximos meses, um projeto grande. Nós já estamos gestando esse projeto, estamos falando com gente da área. Nós queremos adquirir uma faixa de terra, um terreno, um pouco mais distante aqui da capital, porque aqui é muito caro, e nós queremos empreender. Nós temos capacidade na igreja total de termos pequenos negócios que ofereçam salário para esse pessoal que não tem emprego. Nessa faixa de 1, 2 salários mínimos, gente que vai produzir com dignidade e que a PIB vai ser a consumidora desses produtos. Esse vai ser o grande desafio, né? Algumas dicas. Você vai ter um lugar para comprar seu ovo, você vai ter lugar para comprar um peixe, você vai ter lugar para comprar um hortifruti granjeiro, etc, etc, etc. Então, são planejamentos de negócio que nós estamos fazendo, vão ser coisas autossustentáveis que vão precisar, claro, de um investimento inicial, vamos precisar de gente que vai ter essa visão para colocar o dinheiro, né? O núcleo já tem um aporte guardo para esse fim, mas nós imaginamos que não só para a nossa gestão, mas para as futuras gestões que vão estar à frente do núcleo, vai ser uma grande bênção a gente ter um local de geração de recurso, né? Um local que a gente tentou fazer no primeiro andar, mas por diversas situações, só o bazar que deu para continuar, mas esse é o nosso grande sonho hoje, né? Eu vou deixar um pouco de suspense no ar, porque eu não queria detalhar mais do que eu vou detalhar para o Conselho, porque a gente gosta de andar nessa hierarquia, que o Conselho olhe conosco, aprove, e aí nós vamos começar a divulgar para toda a igreja de forma maciça, vamos começar, entre aspas, né, a vender o projeto, a mostrar o que o projeto, então a gente vai ter um plano de negócios que a gente vai poder mostrar para aquele mundo, dizendo, olha, se a gente colocar tanto aqui, abrir isso, vai render isso, e isso vai sustentar 2, 3, 4, 5, e para a glória de Deus, muitas famílias. Amém, amém. Moisés, uma coisa importante que você falou agora aí sobre o Conselho, o Núcleo, ele tem autonomia para fazer projeto que quer, do jeito que quer, investir do jeito que quer, ou ele está sujeito à aprovação do Conselho, da igreja, porque você falou desse vínculo, né? Igreja e núcleo, núcleo e igreja. Isso. Existe uma sujeição da liderança do Conselho, da PIB, ou o núcleo faz o que quer com dinheiro, com investimento, e como funciona? Não, na verdade, a própria Constituição dele não permite isso, porque na Constituição, lá atrás do núcleo, os membros votantes são todo o Conselho e diretoria da PIB, né? Então, os grandes projetos do núcleo não tem como ele fazer. É claro que o nosso dia a dia, o Conselho, a diretoria, nós temos só a agradecer que tanto o Conselho como a diretoria têm nos apoiado, a pessoa do Ivanildo como presidente, o Sérgio como líder da igreja, pastor principal. Tem sido bênção o apoio. Agora, é esse trabalho de criar essa empatia, de buscar esses irmãos, que às vezes estão até machucados com outros projetos que não deram certo, acham que perderam tempo, mas mostrar para eles que esse novo momento, eles chegando junto à PIB, pode fazer muita coisa, né? Se nós fracionarmos os nossos braços, nós vamos poder fazer uma coisinha aqui, outra ali, mas se nós nos juntarmos com o potencial que temos como igreja, nós podemos ser grande bênção em Florianópolis, e aí sim
aí a sociedade pode começar a ver, mas que projeto é esse aqui? Né? Por que tantas pessoas... E aí a gente vai poder apresentar a razão da esperança que nos move a fazer todas essas coisas. Amém. Legal. Moisés, nesse período de pandemia, né, de muitas necessidades, de muitas dificuldades, e ainda que vão vir, né, porque muitos estão ainda no processo de perder emprego, endividamento, e o que o núcleo, o que a PIB, através desse braço de misericórdia que é o núcleo, tem feito, não só com os irmãos, com os membros da igreja, como também para a sociedade, o que tem sido uma ajuda, uma ação específica por causa desse momento que nós estamos vivendo? O conselho e a diretoria da PIB, alertas ao momento da igreja, logo que começou a pandemia, chamou o núcleo, colocou um valor financeiro à disposição do núcleo, para ele não deixar nenhum membro de igreja ou frequentador da igreja passar necessidade básica. Né? E dentro dessas necessidades entraram pagamento de condomínio, luz, água, de alguns até aluguel, né? Dentro dos patamares que a gente colocou de ajuda. E alimentação hoje, cada membro da PIB pode agradecer a Deus e falar para a pessoa do seu lado, na nossa comunidade ninguém passa fome. Todos são alimentados, todos são supridos nas suas necessidades. Eu vou tentar, eu sei que o nosso tempo já vai, mas eu vou ler de forma dinâmica, só para te entender a quantidade de realizações que a gente fez durante a pandemia. Né? Logo, começo de março. Oi? Só te explicar aqui, a gente vai daqui a pouco cair. Caiu o sinal. Nós vamos... caiu o sinal, isso, não vamos cair não, só o sinal. Aí depois nós vamos voltar. Aí, se precisar mais um tempinho, a gente continua, vamos fazer uma brincadeira, depois eu vou emendar, eu vou colocar, vou editar esse vídeo, para a gente colocar no YouTube ele completo. Mas não se preocupa com o tempo aí, não. Tá. Então, eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui, só para te entenderes. Março, fornecimento de 8 ranchos alimentares com caixa de leite, material de limpeza, para irmãos da nossa comunidade que passam por situação difícil. Isso em março, né? Já durante a pandemia. Relocação do acolhimento emergencial temporário ao irmão Eduardo, irmão que chegou e precisava de local, colocamos num albergue da cidade, demos apoio a ele. Dia 19 de março, tivemos mais acréscimo de pessoas necessitadas. Recebemos pedido de ajuda emergencial da Casa de Recuperação Guerreiros de Jesus em Palhoça. Olha onde o braço da PIB está chegando. Lá, Palhoça, Paulo Lopes. Aportamos arroz, feijão, ajuda para aquele povo. Ajudamos a despesa mensais de um pastor Fernando, que é um pastor que é parceiro nosso em centros de recuperação, para ele estar lá fazendo um trabalho de capelania, não só dando comida, mas aproveitando para levar o evangelho às pessoas. Né? Recebimento de pedido de ajuda emergencial de várias famílias. Abril, os aportes alimentares de 6 já foram para 18, logo no começo de abril. Olha a quantidade de famílias, nós estamos chegando agora a 25 famílias. Né? Então isso tem se multiplicado. Né? Recebimento de 200, aí recebemos doações, deixa eu ver mais o que aqui que eu posso colocar importante. Mudança de local do projeto Baterinha que eu falei, visita à congregação de Garopaba, nova congregação da Igreja Batista de Barreiros, fomos lá, fizemos uma doação de 120 calças jeans, eles estão começando a querer cair na graça da comunidade, eles têm um pequeno brechó e a gente foi lá e doou para eles, e foi um sucesso lá deles venderem, doarem, ajudar aquela comunidade da Garopaba. Né? Mas o que? Ajuda emergencial acidentada há pouco tempo, tivemos que comprar cadeira de roda, né? Até por intermédio do pastor Euclides que nos alertou dessa necessidade. Né? E tantas outras realizações, então, são dezenas de realizações só na pandemia. Né? Então, tu vê que bênção, né? As pessoas saberem que na igreja, na PIB, as coisas têm acontecido. Né? E nós temos que louvar a Deus por isso, Ele tem dado ânimo, tem dado graça, e a gente pede que Ele continue nos dar saúde. É verdade. Moisés, a gente fica imaginando quais são as necessidades que vêm para o núcleo, né? Os pedidos, aquilo que a maioria das pessoas tem solicitado através do núcleo. Você pode dizer para a gente, pelo menos, alguns pedidos que têm sido praticamente diário ou semanal dentro do núcleo, e se teve algum pedido que, infelizmente, o núcleo não pôde atender e ficou aquele gostinho de, puxa vida, a gente precisaria ter atendido,
Existe algum pedido específico que o núcleo não conseguiu alcançar, Moisés? Olha, a grande demanda que nós não conseguimos alcançar está dentro desse nosso projeto, que é emprego, né? Então, a gente não consegue solucionar a situação daquele irmão que está desempregado e aí tem que viver de bico e numa situação que desestabiliza a família, né? Então, por isso que a gente tem esse sonho, porque a gente quer, pela graça de Deus, dizer, vem cá, meu irmão, eu vou te levar para um lugar que você vai trabalhar, você vai ter remuneração, você vai, né? Você vai ver a mão da igreja na tua vida, como o Senhor vai te orientar, etc. e tal, né? E, fora isso, Euclides, olha, para a honra e glória do nosso Deus, eu não lembro de as pessoas chegarem e terem saído, a não ser que estivessem fora dos critérios adotados por nós. Agora, se eram pessoas que realmente precisavam e foi confirmado a necessidade, elas foram supridas, pela graça de Deus. No tempo que eu estou, eu não lembro de nenhum caso que, pô, a gente queria ter ajudado aqui. Não, não tem nenhum. Graças a Deus, por isso, todo mundo que procurou foi ajudado. Legal. As condições numa cidade pequena, no interior, né? A necessidade parece que existe, principalmente questão financeira, salarial e tudo mais. Perda de emprego nesse período. A cidade grande, a capital, né, Florianópolis, ali no centro, talvez passe no coração de algumas pessoas aquele entendimento de que a nossa igreja não tem famílias que precisam de ajuda, entende? Por estar bem, né? Algumas pessoas acham que estão todos muito bem empregados, são todos muito bem de vida, né? Com poder aquisitivo bom. Não precisa dizer números, né? Mas, Moisés, existe muita necessidade na membresia da nossa igreja, nos frequentadores, aqueles que estão ali conosco, existe muita necessidade de famílias ali, não? Não, com certeza, porque nós temos que crescer, talvez essa falta de mais células, das pessoas estarem abrindo o coração para as necessidades, né? Dramas com doença, dramas com gente na família com dependência química, sempre vai haver uma igreja do tamanho que para nós é impossível, entendeu? Eu sei que Deus tem sido bom, nós temos um padrão social bom, mas nós temos muita gente na PIB que rala duro para ganhar vida, entende? E se perde aquele emprego, aquela situação, ela vai levar muito tempo a se reconstruir, porque faz parte desse povo que a pandemia levou para dentro de casa e precisava vender o almoço para comer a janta, entende? Porque tem remuneração muito baixa, né? Então, logo que perde a oportunidade, as dívidas que são pequenas, conta de água, luz, condomínio, sufocam essas pessoas em 30, 60 dias, né? Então, eu acho que com a capacidade que nós temos na PIB, né, eu fico pensando, nós estamos com a cadeira de dentista parada lá, que a gente não teve condições por questões legais de abrir, mas vamos levar para o local e vamos abrir. Nós temos vários dentistas na PIB, né? Se cada um der o dízimo do seu tempo, nós podemos fazer ações sociais maravilhosas, voltar as pessoas a ter saúde bucal, sorriso, né? A gente já tem feito isso nos mutirões e tem sido um sucesso, né? Eu lembro aqui, agradeço o irmão Paulo, lá, o Subcosta, que tem um consultório ambulante, né? Então ele leva para a gente, como levou em Ilhota, atendeu vários dos irmãos já em Ilhota, atendeu em Bituba, atendeu no colégio ali, né? Então, eu não tenho dúvida que esses frutos estão florescendo em todo quanto é lugar que a PIB tem passado e estendido o braço de misericórdia dela. Moisés, algumas considerações finais, alguma coisa que você acha que faltou para a gente falar, alguma coisa importante para a igreja, um desafio para a igreja em relação a isso? Eu não gosto nunca de acabar de falar do núcleo sem agradecer muito, né? Agradecer o conselho da PIB, agradecer a diretoria da PIB, né? Agradecer os pastores da PIB que têm encaminhado os casos para a gente, né? A gente precisa agradecer todos os diretores que fizeram parte de 32 anos da história do núcleo, né? O Zé Antônio passou para nós e vários outros irmãos aí que eu posso esquecer agora, mas quero deixar minha gratidão para eles. Na nossa gestão do ano passado teve o Paulo Piloto, teve o Flávio Labônia, teve o Jefferson, lembra do Jefferson? O Jefferson foi guerreiro com a gente, botava o carro dele para carregar tudo, não queria saber se arranhava, se quebrava, era guerreiro também.
né? Agradecer o Guto pela administração passada que ele fez, nos entregou bem o núcleo, né? Uhum. E quero agradecer a minha diretoria atual, é um povo guerreiro, um povo que a gente ama, Chaclian, Estevão, Marival, Adalmir, a gente tem se aproximado em Cristo, né? Quero agradecer o pessoal do Bazar, Regina, Solange, o Roque, que cuida da portaria, né? Todas as irmãs voluntárias, pastor Luciano, que tem o nosso projeto de ótica, que a gente não falou, né? Hoje você não tem mais por que não enxergar bem, vá ao Núcleo Vida e enxergue bem. Esse óculos foi feito lá, bifocal, metade do preço do mercado, mais propaganda do que isso. Irmã Marisete começou um projeto de patchwork, lá teve que parar por causa da pandemia, né? O nosso diretor executivo, que fica às tardes lá, o Chaclian, que é o nosso vice-presidente, agora está com o Armenian Food. Então, se você quer comprar esfirra, você quer comprar quibe, né, ele está dando uma grande doação de parte desse resultado e tem feito 500, 600, 700 em final de semana aí, distribuído para a turma de casa em casa. Né? Então, isso tudo nos incentiva a continuar. Né? E o meu aguardem para os irmãos. Nós vamos querer trazer esse plano de negócios a nível visual, nós vamos chamar os irmãos para uma jantinha, aquela jantinha intencional, né? Conversar de perto com os irmãos, mostrar o projeto detalhadamente, porque se nós conseguirmos construir esse projeto que nós sonhamos, isso vai ser para os nossos netos, se Deus quiser. Legal. E aquele que gostaria de ajudar, que gostaria de se engajar no núcleo, o que pode fazer para contribuir, não só financeiramente, mas principalmente para ajudar também, né, no seu esforço, na sua dedicação, no seu tempo, para contribuir com o núcleo? O que faz? Nos procure através do nosso Facebook, lá mesmo com o Chaclian, que está todas as tardes na igreja, como nosso diretor executivo, né? Coloque o seu nome, diga o que você pode fazer, diga quais são as suas habilidades. Muitas vezes a gente não tem o projeto, porque a gente não tem a pessoa com habilidade para tocar aquilo, mas de repente aparece lá, dá uma ideia, a gente encampa, dá o suporte e faz a coisa acontecer. Né? O Bazar é um local que tem muito serviço para quem quiser, principalmente nas tardes, para estar lá colaborando. Né? E são as áreas principais, né, que a gente agrega pessoas para trabalhar hoje. Legal. Ó, a Esther já colocou, quero ajudar, quero trabalhar. Venha, minha irmã. Moisés, qual é o nome daquela mistura de berinjela lá que eu comprei esses dias? A minha esposa ficou apaixonada, muito bom, que o núcleo estava vendendo. Qual é o nome daquilo lá? O Chaclian vai botar aí, é ele que produz junto com as esfirras. Exatamente. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode colocar ali que o Moisés disse que vai responder tudo. E isso porque tu não comprou o hummus, a pasta de hummus, é maravilhoso. Hummus. Mas não fala muito porque o Chaclian vai começar a achar que sabe cozinhar. Ele não é esse bicho todo. Eu até acho que é a Mari que faz. Pasta de berinjela defumada, tá aí o nome, ó. Olha aí, só. Ó. Coisa boa. Isso aí encontra tudo no núcleo, é isso? Lá no Bazar. Isso, vai lá e pede, alguém vai te dar o telefone, o WhatsApp. Hoje a gente usa o WhatsApp para tudo, né? Você encomenda pelo WhatsApp, é feito a cada 15 dias, uma remessa. Legal, legal. Bom, Moisés, vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Não sei se você já deve ter visto em outras lives que a gente fez, né? No final a gente faz um ping-pong aqui, né? Um bate e volta, assim. Você não pode pensar muito, não pode refletir muito, a resposta tem que ser curta, ou uma palavra ou uma frase. O que vier na cabeça você fala, tá? Só cuidado com o que vem na cabeça. Vamos lá. Qual personagem da Bíblia você gostaria de ter sido? Tirando Jesus, né? Rapaz, pergunta difícil. Vai lá, pensa não. São muitos, né? Vou botar Paulo, mas tem vários, né? O apóstolo Paulo. Qual que você não gostaria de ser? De ter sido? Judas. Judas. Boa. Boa. Um momento de grande alegria na sua vida foi? Nascimento das minhas filhas. Legal. Um momento de sofrimento, Moisés? A morte do meu pai recentemente. Muita dor. Muita saudade. O sentimento que eu tive que aprender a trabalhar esse ano. Seu Teixeira, cara, gostava muito dele. Figuraça. Seu Teixeira é uma figuraça.
Um sonho realizado. Um sonho realizado. Eu realizei muitas coisas já, cara. Eu acho que ver a minha filha casada e um neto foi um sonho que eu nem imaginava que seria tão bom. Legal. E um sonho para realizar ainda. Esse empreendimento do núcleo é uma coisa que está me acompanhando todo dia, Euclides. Legal, legal. Tamo junto. Tamo junto e misturado. Uma pessoa que inspirou você ou inspira. Pessoa. Uma pessoa que inspirou você ou inspira. Eu guardo recordações muito boas do pastor Renato Cobra. Foi uma pessoa que me mostrou um dinamismo muito grande no pastorear, no entregar a vida pelas pessoas, no momento da minha vida que foi importante para me dar aquele momento que estava meio poça d'água, né? E foi um momento que eu dou graças a Deus pela vida do pastor Renato Cobra. Legal, legal. O pecado é? A ruína do homem. A ruína do homem. O dia que Jesus te encontrou? Com 9 anos, no acampamento batista catarinense, depois de ter ido com uma Kombi chamada Geralda, de carona com o pastor Almir, porque eu não tinha dinheiro para pagar o retiro. Geralda. Geralda. Olha só. Exercer misericórdia é? Imitar Jesus. A pandemia está sendo? Olha, para mim está sendo bom ficar com a minha esposa, a minha filha está trabalhando de home office aqui também. Eu tenho passado bem, mas tem sido um tempo de sofrimento por tudo que está acontecendo ao redor. Né? Agora, internamente, Deus tem sido bom o tempo todo conosco aqui. Que bom, amém. Flávia e Natália são? São preciosas. Né? Ser feliz é? Reencontrar o meu neto. Moisés de Oliveira. Eu podia dizer que é apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes. Manezinho, né? Manezinho. Um manezinho que gosta de servir, que não se arrepende desde que entrou na igreja, estar servindo os irmãos. Às vezes incompreendido, mas sempre agradecido a Deus pelas oportunidades que Ele me dá. Um propósito de vida. Envelhecer na palavra, continuar com a palavra até os últimos dias da vida. Adriana Calvo de Oliveira. Essa é uma bênção. Uma bênção. Moisés, observando o passado, um conselho para quem está nos ouvindo para o futuro. Para quem está nos ouvindo sobre o futuro, se é irmão meu na fé, não desista da igreja, porque ela somos nós. E se não for membro da igreja, crente, se não for crente? Se não for crente, não tem outra saída. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. É o Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Moisés, em nome da PIB, em nome da igreja, da liderança pela qual você faz parte, né, conselho, diretoria e todo mundo, quero agradecer mais uma vez, obrigado pela tua atenção, obrigado por esse tempo dedicado aqui aos irmãos da igreja. Nós vamos depois colocar essa live no YouTube, vai ficar disponível para todos que quiserem assistir com mais calma, tranquilidade, mostrar para outros, né? E nós sempre no final pedimos para o nosso convidado fazer uma oração pela nossa igreja local, né? E por esse tema, por isso tudo que nós conversamos. Então eu queria convidar você a orar para a gente terminar. Pode ser, Moisés? Pode, claro, prazer. Vamos orar. Santo Deus, nós te damos graças por esse momento de conversa, de lembrarmos das obras, de tudo que tu tens feito no nosso meio, ó Pai. Tu sabes como eu sou agradecido, porque tu tens sido conosco, Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa o conselho, a liderança, os pastores. Faze-nos crescer, ó Pai, faze-nos continuar a sonhar e empreender para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Moisés, obrigado a todos os que fazem parte Eu que agradeço. do núcleo. Grande abraço, obrigado também a você que estava assistindo com a gente até agora, que acompanhou. Semana que vem temos novamente, na terça-feira, vamos falar sobre missões urbanas com o pastor Marcelo, que é pastor da igreja lá da igreja do Alexandre Sacha, que esteve com a gente algumas semanas atrás, Igreja Batista Maranata. Então, todos estão convidados para terça-feira estar novamente com a gente aqui. Uma boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, Moisés. Amém. Obrigado, filho. Tchau, tchau. Valeu.